Como sabem, sobreviver no Minecraft abaixo da rocha matriz é quase impossível, a menos que você encontre um glitch especial. Em um snapshot da versão 1.18, um erro permite construir e destruir coisas abaixo da rocha matriz. Por isso decidi aproveitar isso e tentar ser o primeiro polonês a zerar o Minecraft começando no vazio. E a única regra é que não posso destruir a rocha matriz, nem usar pérolas do fim para sair debaixo dela. Mas para não ser fácil demais, também estou jogando no modo hardcore, então se eu morrer, perco o desafio inteiro na hora. Por isso criei logo um mundo com um baú bônus, sem o qual eu não teria a menor chance de sobreviver, e depois peguei todos os itens dele. Fiz uma bancada de trabalho, criei lajes de madeira e destruí as tochas e o baú. Naquele momento, meu único objetivo era conseguir comida para não morrer de fome, então comecei a construir uma farm de mobs simples que era minha única fonte de itens, e quando terminei, tive que me afastar pelo menos 24 blocos. Mas para não desperdiçar recursos valiosos, coloquei uma laje a cada 2 blocos. Infelizmente, esse método era um pouco arriscado, porque eu podia cair no vazio a qualquer momento. Mas graças a isso economizei muitos materiais, e quando vi que os primeiros mobs surgiram, voltei para a farm e comecei a eliminá-los para conseguir itens valiosos. Meu próximo objetivo era conseguir um aldeão, mas primeiro precisei de mais blocos para aumentar a farm de experiência, o que me daria mais chance de aparecer um aldeão zumbi e de conseguir os itens para a cura. Para isso, eu precisava principalmente de aranhas e esqueletos que dropam teia e ossos que depois podem ser transformados em blocos de osso e lã. Então, pelas horas seguintes, fiquei matando mobs e quando juntei uma boa quantidade, criei blocos de lã e osso e comecei a ampliar e reformar minha farm de experiência. Quando tudo ficou pronto, pude focar em conseguir o aldeão. Por isso, achei que o melhor seria esperar um aldeão zumbi aparecer, o que infelizmente tem apenas 5% de chance. Mas esse não era o maior problema, porque para a cura é necessária uma maçã dourada e uma poção de fraqueza. Quanto à maçã, eu já tinha do baú bônus e a poção uma bruxa poderia arremessar. Mas com o ouro a situação era difícil, porque abaixo da rocha matriz não existem recursos literalmente nenhuns. Mas aí lembrei que pepitas de ouro podem ser obtidas ao fundir armaduras ou espadas de ouro. E acontece que existe uma pequena chance de um esqueleto ou zumbi dropar justamente uma armadura ou espada dessas. Mas aí surgiu outro problema, porque para fundir a armadura eu preciso de uma fornalha que é feita com 8 pedregulhos, e era impossível eu conseguir isso. Mas descobri que existe um jeito muito arriscado que, se eu não tiver sorte, pode acabar na minha morte. Mesmo assim, decidi arriscar e, para fazer isso, criei um barco, coloquei 4 blocos para cima e entrei nele. Para a minha total sorte, naquele lugar a rocha matriz tinha apenas uma única camada, o que me permitiu estar no vazio e na superfície ao mesmo tempo, então nenhuma regra foi quebrada. Infelizmente, a posição exata em que eu estava não me permitia me movimentar para lado nenhum, mas eu conseguia minerar pedra sem qualquer tipo de problema, embora a maioria dos blocos ficasse longe demais para eu conseguir pegar. E quando finalmente minerei toda a pedra possível, precisei dar um jeito de sair dali. Tentei literalmente de tudo, mas o único jeito foi esperar 3 horas até o barco sumir debaixo de mim. E quando o barco finalmente sumiu depois de 3 horas, comecei a melhorar e reformar a farm de experiência. E quando tudo ficou pronto, voltei a matar os mobs e meu objetivo era conseguir 8 barras de ouro para fazer a maçã dourada. Por isso, comecei logo a trabalhar, ganhando experiência e aumentando o mob grinder enquanto derretia peças de armadura de ouro. E finalmente, após muitas horas cansativas matando monstros, derreti o último ouro, transformei em barras e criei uma maçã dourada. A próxima coisa que eu precisava era de uma bruxa, então esperei um pouco e quando a vi, tive que matar todos os outros monstros para ela ficar sozinha. Infelizmente não foi fácil e tive que ser muito cuidadoso, pois a espada tem um alcance amplo e eu podia acabar matando a bruxa sem querer. Mas depois de alguns minutos eliminando os monstros com cuidado, a bruxa finalmente ficou sozinha. Mas infelizmente prender a bruxa não foi tão simples porque ela não parava de jogar poções em mim. Mas finalmente consegui prendê-la e agora faltava o aldeão zumbi. Então esperei alguns minutos e quando ele apareceu, tive que matar os outros monstros de novo para ele ficar sozinho. Então, após alguns minutos, sem mais monstros, tive que prendê-lo na cela, mas desta vez a bruxa atrapalhou e eu quase morri. Mas felizmente, após alguns minutos de perseguição, consegui prendê-lo, então só restava esperar a bruxa jogar uma poção de fraqueza em mim e no aldeão zumbi. E quando ela fez isso, dei logo a maçã dourada para o aldeão. No geral, a transformação demorou muito e achei que tinha errado algo, mas felizmente o zumbi finalmente virou um aldeão. Por isso, matei logo a bruxa para não ser mais um perigo. E depois criei um tear e o coloquei ao lado. Assim, o aldeão ganhou uma profissão onde vende esmeraldas por lã. A única coisa que eu conseguiria obter no vazio infinitamente para negociar com os aldeões. Então fiz o máximo de lã com as linhas que sobraram e troquei por 4 esmeraldas. Agora eu precisava focar em encontrar o vendedor ambulante para comprar itens especiais, sem os quais seria impossível chegar ao Nether e ao End. Mas vocês vão descobrir quais itens são em um instante. Então, para aumentar as chances dele aparecer, expandi minha plataforma, iluminei com pedra luminosa e peguei a lã antiga para trocar por mais esmeraldas. Enquanto isso, eu fiz uma pequena fazenda de aranhas para conseguir bastante teia, mas infelizmente ela não rendeu muito, então desisti.
E agora só me restava esperar pacientemente pela chegada do vendedor. E após cerca de 1 hora vi que uma lhama apareceu, então corri até ela, mas infelizmente o vendedor não estava lá. Por um momento achei que ele tivesse caído no vazio, mas de repente ouvi seus sons e vi as partículas. Assim que o encontrei, comprei uma muda e terra e logo depois plantei uma árvore. Usei farelo de osso nela e cortei a madeira. E como já tinha comprado tudo o que queria do vendedor e não precisava mais dele, joguei ele e suas lhamas no vazio e depois levei nosso aldeão principal para um lugar seguro. Meu próximo objetivo era conseguir água, e a única forma possível era comprando com o vendedor ambulante. Mas infelizmente o anterior não tinha água à venda, então tive que esperar outro aparecer. E depois de quase 1 hora de espera, vi o vendedor. Então fui prendê-lo e conferi se ele tinha água, e como ele tinha, voltei a coletar teias e matar aranhas para trocar por esmeraldas e depois pela água. Mas infelizmente a fazenda não rendia o suficiente para a quantidade de lã que eu precisava, então decidi construir uma versão melhor e maior. Mas para fazer isso, primeiro eu precisava descer abaixo do bloco 24. Teoricamente, com os itens que eu tinha, isso era impossível. Mas encontrei um jeito que consistia em colocar alçapões de forma especial, o que me permitia colocar um bloco um nível abaixo. Infelizmente esse método foi bem difícil e me levou cerca de meia hora, mas quando finalmente cheguei no bloco certo, comecei a construir a farm de XP e enquanto isso coletava a madeira necessária para ela. E como eu não tinha água naquele momento, usei trapdoors no lugar que funcionaram tão bem quanto, e pelas próximas horas fiquei sentado matando mobs, aproveitando para conseguir Ender Pearls, que vão ser úteis depois para criar os olhos do fim. Então quando consegui quase 4 packs de linha, craftei lã com elas e fui trocar com o villager, e depois com as esmeraldas que ganhei, comprei um balde com água. A próxima coisa que eu precisava fazer era uma fonte infinita de água e vocês devem achar que com um balde só é impossível, mas tem um jeito que consiste em despejar a água, depois encher garrafas e despejar as garrafas no caldeirão. Por isso decidi aproveitar esse fato e melhorei a farm de XP, adicionando água nela. E agora chegou a hora de conseguir lava que eu precisava para fazer o portal pro Nether. Então primeiro achei um lugar onde dava para ouvir a lava e depois construí uma plataforma, coloquei um barco e entrei nele. Quando cheguei do outro lado, quebrei a pedra e logo coletei a lava. Por isso agora eu tinha que construir uma farm para ela, que precisava de cobblestone, um caldeirão e dripstone. Como vocês devem saber, eu já tinha as 2 primeiras coisas e a única que faltava era a dripstone, e infelizmente o único jeito de conseguir era comprando do Wandering Trader, então para não perder tempo fiz uma farm de traders, que funciona assim: se um aparecer, a água leva ele para outro chunk. Então por mais meia hora esperei um spawner e quando finalmente apareceu tive que ir de novo na farm de XP, coletar linhas, transformar em lã, vender pro villager e só aí pude comprar a dripstone. Depois com os itens que mencionei fui construir a farm de lava, que infelizmente funciona bem devagar. Por isso, enquanto isso, matava mobs na farm de XP e também fiz um gerador de cobblestone para ter blocos extras para construir e ferramentas de pedra infinitas que gastam muito rápido enquanto ganho XP. Além disso, comecei a construir um estoque de lava do lado que vou usar depois para fazer o portal. Depois voltei a matar mobs para conseguir ferro para armadura, espada e escudo, entre outras coisas. E enquanto isso também pegava a lava dos caldeirões e passava pro estoque. E como eu tinha bastante ferro de matar zumbis, craftei outro caldeirão e construí uma segunda farm de lava do lado para economizar tempo e conseguir o dobro de velocidade. Depois voltei a farmar XP e a certa altura tinha tanto item no chão que comecei a ter lag. Então decidi queimar os itens na lava, mas infelizmente isso botou fogo na farm de XP inteira e por um momento achei que tudo ia queimar. Mas felizmente consegui apagar o fogo no último segundo. Como eu estava cada vez mais perto de ir pro Nether, decidi conseguir comida normal para não ter que comer mais carne de zumbi. Infelizmente os animais não tinham como spawnar ali, então fiz uma mini farm de batatas que consistia em plantar a batata, usar bone meal nela, colher e repetir o processo até conseguir mais de 2 packs de batatas. Depois, para assar elas, craftei defumadores e coloquei as batatas, e quando finalmente juntei lava suficiente, comecei a fazer o portal pro Nether e logo ficou pronto, então só faltava ligar ele. Então usei o truque da lava com as tábuas, que felizmente funcionou. Depois peguei todas as pérolas, craftei armadura de ferro, espada, machado, escudo e também uma picareta. Enchi o balde com água, peguei as batatas assadas e parti pro Nether, onde primeiro coletei ouro para trocar com os piglins e conseguir obsidiana, e depois achei uma fortaleza onde matei blazes e fui trocar com os piglins na esperança de que me dessem obsidiana, mas infelizmente não ganhei muita. Por isso fui procurar um bastião onde nos baús tinha a quantidade ideal de obsidiana, então fiz o portal, fui pro overworld e fui procurar a fortaleza. Quando achei o portal, coloquei todos os olhos do fim e logo depois eu já estava no end. Por isso, no começo destruí todos os cristais e depois comecei a matar o dragão e finalmente, após muita luta, dei o golpe final. Sendo assim o primeiro polonês a zerar o Minecraft começando no vazio.